então vamos dar início com a introdução à nossa ótica geométrica. Primeiro tem algumas definições ali, né? Primeiro, o que é essa ótica? Na ótica a gente vai estudar basicamente a luz, tudo relacionado com a luz. Aí essa ótica pode ser dividida em alguns tipos de ótica, que é a ótica física, onde o tratamento da luz vai ser ondulatório. Então todos os fenômenos analisados na ótica física são fenômenos ondulatórios, e o que nos interessa agora, que é a ótica geométrica, que a gente vai representar esses raios ou feixes de luz com uma seta que indica a trajetória dessa luz, como por exemplo na figura tem uma trajetória de uma luz azul indo para a direita. Então essa é a diferença básica entre a ótica física e a ótica geométrica. Alguns livros ainda dividem essa ótica geométrica em outra parte chamada ótica fisiológica, onde trata a visão, o funcionamento da visão e as ametropias da visão, que a gente vai tratar também na ótica geométrica. Bom, um conjunto de raios de luz, que são aquelas setas, né, que representam a trajetória da luz, a gente vai chamar de feixe. Então o feixe ele pode ser cilíndrico, né, conforme a figura. Então esses raios vão tentar manter aproximadamente sempre a mesma distância um dos outros, como por exemplo ali na foto, né, que entra a luz pelo orifício lá em cima na caverna, e aproximadamente igual, vai ser igual essa distância entre os raios luminosos. Esses feixes podem ser cônico convergente, ou raios convergentes, onde eles vêm de uma certa distância e convergem num ponto em comum, como na lupa, por exemplo, que é uma lente. Ou eles podem ser um feixe cônico divergente ou raios divergentes, onde eles saem de um ponto comum e divergem, se espalham, né? Cada vez mais afastado um raio em relação ao outro, como nessa foto da luz do Sol se espalhando, divergindo em relação ao ponto comum de onde surgiu. Fontes de luz. O que é uma fonte de luz? Para a gente conseguir enxergar, visualizar um objeto, você tem que emitir luz de alguma forma, né? E essa luz vai chegar até os nossos olhos, sensibiliza nosso sistema óptico, que é o olho humano, e a gente consegue enxergar, né, esse objeto. Fonte de luz é tudo que a gente consegue enxergar, né? Então, tudo que emite luz e eu consigo ver, né, esse objeto, posso considerar como uma fonte de luz. E essas fontes de luz são classificadas em fontes de luz primárias ou objetos luminosos, que são aquelas que têm luz própria, como por exemplo o Sol, uma vela acesa, uma lanterna acesa ou uma lâmpada acesa, ou fonte de luz secundária, que são os objetos iluminados. Eles precisam que outra fonte primária ilumine esse objeto para que a luz reflita e a gente possa enxergá-los, né? Então eles não têm luz própria, esse objeto, essa fonte de luz secundária ou objetos iluminados, como a lua, por exemplo, a vela apagada, a lanterna apagada. Então tem que ficar esperto na hora dessa observação. Por exemplo, uma lanterna é uma fonte de luz primária. Depende, se ela estiver acesa, sim. Se estiver apagada, não. Então tem que ficar esperto nessa observação. Tipos de meios. Por onde que essa luz pode ou não se propagar? O meio pode ser transparente. No meio transparente ele deixa passar toda a luz. Então ali a gente tem um meio no qual eu consigo ver a fruta através desse meio transparente, como por exemplo um vidro liso, uma pequena quantidade de água pode ser um meio transparente. Esse meio pode ser translúcido, onde apenas parte da luz consegue atravessar o meio. Então aqui na figura dá para perceber que a fruta está atrás desse meio, mas o que está entre o meio translúcido e nós, observadores, eu visualizo, mas não com tanta perfeição, porque parte da luz não consegue atravessar esse meio. E esse meio também pode ser opaco, e o meio opaco não deixa passar nada da luz, né? Como uma parede de tijolo, você não consegue observar o objeto que está do outro lado, porque a luz que sai do objeto não consegue atravessar a parede para chegar até nossos olhos. Então uma parede de tijolos, né, é um meio opaco à luz visível. Princípios da ótica geométrica importantes. Primeiro princípio, princípio da propagação retilínea da luz. O que ele fala? Que quando os meios são homogêneos, transparentes e isotrópicos, a luz vai se propagar em linha reta, né? Aí tem algumas aplicações desse primeiro princípio que a gente vai ver nessa aula. A primeira delas será a câmara escura de orifício. Como que funciona a sombra e penumbra.
E os eclipses. O que eu preciso saber a respeito dos eclipses? O próximo princípio seria o princípio da independência dos raios de luz. Ele fala que quando dois raios de luz se cruzam, eles vão seguir a trajetória após esse cruzamento, sem que nenhuma característica de cor, direção e sentido desses raios sejam alteradas. Por exemplo, ele tem vários raios, feixes luminosos, raios de luz se cruzando. Se fossem cores diferentes, após o cruzamento, eles permaneceriam com a mesma cor, na mesma direção e sentido que estavam se propagando antes deles se cruzarem. Então, um raio não depende do outro. E o último princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ele fala se o meio é transparente, homogêneo e isotrópico, a trajetória de um raio de luz não vai mudar quando o sentido do seu percurso é invertido. E a principal aplicação do princípio da reversibilidade dos raios de luz é visualizar uma pessoa, ou um animal, ou um objeto através do espelho. Aqui, por exemplo, na foto, se você está observando os olhos do cachorrinho através do espelho, e ele está olhando para o espelho, né, ele também está enxergando os seus olhos. Então, o raio, a luz, ela é incidida no cachorro, bate no espelho, chega até nossos olhos. O trajeto contrário, sai dos meus olhos a luz, que é incidida, né, através de uma fonte primária. Bate nos meus olhos, reflete, bate no espelho, chega até o cachorro. Então, a trajetória de ida é a mesma de volta. Ele não o percurso, mesmo o percurso sendo invertido, as características dessa luz não se alteram. Olha a primeira aplicação do primeiro princípio da propagação retilínea, câmara escura do orifício. A antiga máquina fotográfica. Então, nada mais ou menos que é uma caixa escura que tem um buraco, que tem um orifício. Aí você posiciona um objeto em frente a esse orifício. Esse objeto vai ter um tamanho O. E lá no fundo da caixa, ele vai projetar uma imagem de tamanho I. O tamanho da caixa, a profundidade da câmara escura, a gente vai chamar de DI, e a distância do objeto até a câmara escura, até o orifício dela, a gente vai chamar de DO. Olha a relação aqui. Ó. Então, I sobre O é igual a DI sobre DO. Relembrando, I vai ser o tamanho da imagem, DI a profundidade da câmara escura, O o tamanho do objeto e DO a distância entre a câmara escura e o objeto. Com essa relação eu consigo determinar, sabendo algumas características de tamanho, como o tamanho do objeto, ou a distância do objeto até a câmara escura, as outras relações de tamanho de imagem e a profundidade da caixa. Então eu consigo relacionar as dimensões de objeto, imagem, distâncias e profundidade da caixa, que é a câmara escura, né? Qual a diferença entre sombra e penumbra? Primeiro aqui, para que exista sombra, tanto faz a fonte de luz ser uma fonte pontual, como é esse caso, ou uma fonte extensa. Se a fonte de luz for pontual, bem pequena, só vai ter uma sombra nessa região e uma sombra projetada nesse anteparo. Agora, se a fonte for extensa, além da sombra existir uma certa região entre o objeto e o anteparo e ser projetado no anteparo, existe uma região que não está nem clara e nem escura, que a gente chama de região de penumbra. Então a diferença é que na sombra não tem nada de luz, mesmo ela projetada no anteparo, e na penumbra é aquela região intermediária entre claro e escuro, e só vai existir penumbra se a fonte que ilumina o objeto e esse objeto projeta essa penumbra no anteparo for uma fonte extensa. Para fontes pontuais, pequenininhas, só tem sombra. É uma outra aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. E a última aplicação são os eclipses. Né? O eclipse lunar, o que eu preciso saber? Quem está envolvido, que é o Sol, a Terra e a Lua, e a posição de cada um deles. Então, no caso do eclipse lunar, a Terra entra entre o Sol e a Lua e projeta uma sombra na Lua, cobrindo a Lua, escurecendo a Lua. No eclipse solar, é a Lua que entra na frente da Terra e ela projeta, a Lua, uma sombra na Terra. Aí, dependendo da posição que você se encontra aqui na Terra, você pode estar numa região onde exista uma penumbra, onde o eclipse será parcial, ou numa região onde foi projetada a sombra total da Lua, que o eclipse será total. Beleza, gente? Valeu!